Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje vamos trabalhar o conteúdo de radiciação. Vamos adiante. De início, vocês vão se perguntar, o que é radiciação? Que operação é essa? O que é isso, meu Deus? Então vamos lá. Radiciação é a operação que realizamos quando queremos descobrir qual o número que multiplicado por ele mesmo certa quantidade de vezes resulta em um valor que eu conheço, um valor que eu quero como resultado. Por exemplo, eita, calma aí. Todo mundo agora ficou, meu Deus, o que é que ele falou? Editor, bota aí a interrogação bem grande no vídeo, tá? Vamos ter calma, vai estar tudo bem explicadinho. Vamos adiante aqui. Então, de início, a gente tem que saber de que é composta a radiciação, quais são os seus elementos, certo? Então vamos lá para a imagem ilustrativa para a gente explicar tudo direitinho. A radiciação é composta pelo seu índice, que é o número que vem sempre acima desse símbolo matemático, que é chamado de radical, certo? Que parece um Vzinho, é chamado de radical. E o número que vem dentro do nosso radical é chamado de radicando. Então, relembrando, o número de cima é o meu índice, o símbolo matemático que parece um Vzinho é o meu radical e o meu número de dentro é o meu radicando. E o que seria a raiz? A raiz sempre vai ser o meu resultado procurado, certo? Como aqui nesse exemplo, eu tenho como índice o número 2, tenho como radicando o número 16 e tenho aqui o meu radical que sempre vai aparecer, né? Das minhas questões. Como é que eu sei que a minha raiz, que o meu resultado nessa questão, nesse tipo de questão aqui, vai ser o número 4, pessoal? Entendam uma coisa, certo? Um conceito básico que vocês sempre vão usar para descobrir qualquer valor de uma radiciação. A radiciação é dada por raiz elevada ao índice que resulta no meu radicando. Como assim, professor? Eu quero descobrir um número que elevado ao meu índice da questão resulta no meu número de dentro da raiz, de dentro do radical, que é o meu radicando. Então, como é que eu sei que é 4? Porque eu sei que em potenciação eu aprendi que 4 elevado ao quadrado é a mesma coisa de 4 vezes 4, que resulta em 16. Logo, a raiz quadrada, que é assim que a gente se chama, de 16 é o número 4. Calma aí que a gente vai aprender agora como é que a gente lê essas raízes, certo? Vamos aqui adiante. Como é que é feita a leitura desse nosso conteúdo de radiciação? Uma coisa muito importante que vocês vão se deparar sempre é que em muitas questões não vai vir um número aqui, em alguns casos. E aí, professor, que número é esse? Então, lembrem do que eu vou falar agora. Sempre que não aparecer número no índice aqui, será sempre o número 2, certo? Então, não apareceu o número, já sei que é o número 2, que a gente chama de raiz quadrada, certo? Nesse exemplo aqui, como não aparece, é o número 2. Então, eu vou ler raiz quadrada, por ter o índice 2, de 81. 81 é o meu número que está dentro, certo? No meu segundo exemplo, eu tenho como índice o número 3. Então, eu vou ler raiz cúbica de 64, que é o meu número interno. E no meu terceiro exemplo, eu tenho como índice o número 4. Então, eu vou ler da seguinte forma, raiz quarta de 16. Por que 16? Porque é o meu número que está na parte interna também da minha questão. Beleza? Se tivesse como índice o número 5, raiz quinta. Se tivesse como índice número 6, raiz sexta, raiz sétima, raiz oitava. E por aí vai, certo? Vamos adiante. Eu trouxe aqui alguns exemplos, certo? Para a gente dar uma olhada como é que funciona tudo direitinho, para que vocês se familiarizem, para depois a gente ir para a prática, tá bom? Então, no meu exemplo 1, eu tenho a raiz quadrada. Por que eu sei que é raiz quadrada, se não tem número nenhum? Porque o professor acabou de falar para vocês que quando não aparece número, será sempre o número 2. E quando é o número 2 como índice, será sempre raiz quadrada de quem? Do número que está dentro. Quem está dentro aqui, pessoal? É o número 36. E agora? Como é que eu vou resolver isso aí? Eu falei para vocês anteriormente que para resolver a radiciação, eu tenho que descobrir um número que elevado ao meu índice da questão resulte no meu número de dentro, certo? No meu radicando. Beleza? Então, qual o número que elevado a 2, elevado ao quadrado,
resulta em 36? É o número 6, muito simples. Eu sei que 6 vezes 6 resulta em 36. Não é fácil? No meu exemplo 2, eu tenho como índice o número 3. Então agora eu tenho que descobrir que número que é elevado ao cubo, elevado ao número 3, resulta em 125. Eu sei, os meus conhecimentos de potenciação, que já foi um assunto visto em sala de aula, revisado com vocês, que 5 elevado ao cubo resulta em 125, porque 5 ao cubo é a mesma coisa de 5 vezes 5 vezes 5, não é isso? Então 5 vezes 5 vezes 5 é 125, então eu encontrei minha resposta. A raiz cúbica de 125 é o número 5, bem tranquilo. No meu terceiro exemplo, eu tenho aqui a raiz décima de 1024. E agora? Como é que eu sei isso aí? Calma lá. Primeiramente, a gente tem que lembrar do conceito, que para descobrir a resposta de qualquer radiciação, eu tenho que descobrir um valor que é elevado ao meu índice, resulta no meu radicando. Certo? Certo. Então eu sei que 2 elevado à décima resulta em 1024. Logo, o número 2 é a raiz décima de 1024. Agora vocês devem estar pensando, professor, eu não sou uma máquina de calcular. Como é que eu vou descobrir rapidamente que 2 elevado à décima é 1024? Não se apavorem, pessoal, não se apavorem. Depois desses 3 exemplos, eu vou iniciar agora a prática com vocês, resolvendo alguns exemplos para que todo mundo fique ciente e tranquilo em relação ao nosso conteúdo, certo? Vamos lá comigo? Então, pessoal, vamos aqui para a resolução de alguns exemplos, certo? Antes de iniciar, eu quero que vocês lembrem de um conteúdo lá do 6º ano, que a gente estudou bastante, resolveu bastante exercício, que é o chamado MMC, que é o mínimo múltiplo comum. A gente pega o número que a gente quer e fatora ele, certo? E no final a gente faz a multiplicação dos divisores. Beleza? Então vamos lá. Eu vou tirar o MMC do número 100, do fatoral. 100. Vou passar aqui a régua. Ficar bonitinho. Beleza. De início também, tenho que falar para vocês, relembrar para vocês, que ao iniciar essa fatoração, eu tenho sempre que tentar dividir pelo menor número possível a partir do 2, certo? Então, como 100 é um número par, ele pode se dividir por 2. 100 dividido por 2, resulta em 50, continua sendo número par. Divide por 2 também, dá 25, agora se tornou um número ímpar. Então, não divide por 2. Depois do 2 eu tenho um 3, mas o 25 também não divide pelo 3, nem pelo 4, mas pelo 5 eu sei que divide, certo? Então, 25 dividido por 5 dá 5, e também divide pelo 5, que resulta em 1. Chegou o número 1 aqui desse lado esquerdo, já sei que terminei a minha fatoração, certo? Geralmente, para a gente tirar a prova real, a gente faz a multiplicação. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 5, 100. Então, essa aqui é a prova de que a minha fatoração está correta, porque se eu multiplicar todos esses fatores, vai resultar no número que eu quero, que é o número 100, certo? Mas percebam também, eu posso representar isso aqui como uma potenciação, 2 ao quadrado, e aqui como 5 ao quadrado, não é isso? 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, 5 vezes 5 é 5 ao quadrado, beleza? Então, isso aqui, a multiplicação dessas potências aqui, representa também para mim o número 100. Então, era raiz quadrada de 100, mas pode ser raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, certo? Na radiciação, sempre que eu tenho dentro do meu radical expoentes que são iguais ao meu índice, como é nesse caso, o meu índice é 2 e meus expoentes de dentro também são 2, eu posso cancelá-los para cancelar o meu radical. Como assim, pessoal? O meu radical, como todos sabem, é esse símbolo matemático que parece um Vzinho, né? E eu sei também que meu índice é 2, porque quando não aparece número, é o número 2. Então, como aqui tem 2, eu posso cancelar esse 2 com esse 2 com esse 2. Então, com isso, vai sumir o meu radical e também o meu índice, restando apenas 2 vezes 5. Quanto dá 2 vezes 5? 10. Então, acabou a minha questão. Eu sei que 10 é a raiz quadrada de 100.
Se eu quiser tirar a prova real, eu vou lá e faço 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, igual a 100. Bem tranquilo. Vamos agora para o nosso exemplo 2, utilizando o mesmo método utilizado no exemplo 1, certo? Vamos descobrir qual a raiz quadrada de 144, beleza? Divide por 2, por ser um número par, que dá 72. Continua sendo um número par, dividir por 2 novamente. Isso aqui resulta em 36. Continua sendo par por 2, resulta em 18. Continua sendo par, divide por 2, resulta em 9. Agora se tornou um número ímpar, então não pode ser mais por 2, mas pode ser por 3, que é o próximo número depois do 2. 9 dividido por 3 resulta em 3. E o 3 divide também pelo 3, que resulta em 1. Chegou em 1 aqui, ó. Já sei que finalizei o meu cálculo. Certo? Como se trata novamente de uma raiz quadrada, eu tenho que formar pares, certo? Se fosse raiz cúbica, iria formar trios. Se fosse raiz quarta, iria formar grupos de 4, certo? E transformá-los em potência. Como aqui é raiz quadrada, eu vou transformar pares. 2 ao quadrado. Aqui também é 2 ao quadrado. E aqui é 3 ao quadrado. Então agora, essa multiplicação de potências pode ser substituída por 144, como eu fiz aqui no meu exemplo 1. Então, no lugar de raiz quadrada de 144, eu vou utilizar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Certo? Como eu falei para vocês aqui, quando o meu índice é igual aos expoentes do meu radicando, eu posso cancelá-los para tirar o meu radical. Então, aqui é 2, vou cancelar com esse expoente dentro, com esse expoente dentro e com esse expoente dentro. Restando para mim apenas 2 vezes 2 vezes 3. Quanto é 2 vezes 2 vezes 3? 2 vezes 2 é 4, vezes 3, 12. Então, encontrei minha resposta. Se eu quiser tirar a prova real de que 12 é realmente a raiz quadrada de 144, eu posso fazer 12 ao quadrado. 12 vezes 12 resulta sim em 144. Vamos agora para o nosso terceiro exemplo. Nesse exemplo, a gente tem como radicando o número 16, então vamos trabalhar com ele, certo? Percebendo que ele é um número par, então vai dividir por 2, que resulta em 8, que também é um número par, que dividido por 2 resulta em 4, que por sua vez também é par, que resulta em 2, 4 dividido por 2 resulta em 2, que por sua vez dividido por 2 resulta em 1. Chegou no 1, sei que terminei minha continha, não é isso? Agora, pessoal, a gente tem que observar o nosso índice. O nosso índice aqui é o número 4, certo? Se ele é o número 4, eu tenho que formar grupos de 4 do lado direito, não é isso? E é exatamente o número de números que eu tenho aqui. Número de algarismos que eu tenho aqui, perdão. Então, juntando aqui esses algarismos, vai ficar 2 elevado a quarta, certo? 2 elevado a quarta pode ser, então, o substituto de 16, porque se eu fizer 2 elevado a quarta, vai resultar em 16, beleza? Então, vamos lá. No lugar de raiz quarta de 16, eu tenho raiz quarta de 2 elevado a quarta. Acho que vocês já estão matando a charada. Mais uma vez, quando eu tenho meu índice igual ao meu expoente do meu radicando, eu posso cancelá-los para tirar o meu radical, certo? Isso que eu vou fazer agora. Meu índice é 4, meu expoente dentro é 4. Então, sumiu o meu radical, sumiu o meu índice, sobrou apenas o meu número de dentro, que foi o número 2. Logo, a minha resposta para essa questão é 2. Se eu quiser tirar a prova real, eu faço 2 a quarta, que é
que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8 vezes 2, dá o próprio 16. Então, mais uma questão resolvida. Vamos para o nosso quarto e último exemplo agora, certo? Esse exemplo eu mostrei para vocês na hora que eu falei sobre leitura. Eu acho que alguns notaram e estão lembrando agora. Vamos ver como é que a gente resolve esse tipo de conta, pessoal. Vamos pegar o nosso radicando, que é o 1024, certo? E vamos fazer o mesmo processo. É um número par, então vamos dividir por 2. 1024 dividido por 2 resulta em 512, que também é um número par, que dividido por 2 resulta em 256, que também é par, então pode ser dividido por 2, que resulta em 128, pessoal. Desculpa que deu uma falha no áudio. 128, certo? Agora, dividindo por 2, vai dar 64. Dividindo por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Vamos crescer aqui nossa divisãozinha de lados. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Chegou no 1, sei que meu cálculo está finalizado. Agora vou observar o meu índice, que por sua vez é o número 10. Então, se meu índice é o número 10, o meu lado direito tem que ser formado por grupos de 10, certo? Então vamos contar quantos números 2 tem aqui, certo? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acho que já deu para entender o que é que vai acontecer, né? Isso aqui pode ser representado por 2 elevado a décima. Para fazer o passo a passo, para quem já matou a charada, vamos lá. Então, a raiz décima de 1024 pode ser representada também pela raiz décima de 2 elevado a décima. O que é que eu percebo aqui? O meu índice é igual ao meu expoente de dentro, então eu vou cancelá-los para assumir como meu radical, certo? Sobrou apenas o meu número 2, então 2 é a minha resposta, beleza? Se eu quiser fazer a continha, 2 vezes 2 vezes 2, até chegar em 10 vezes, eu vou ter a prova que realmente isso aqui é verdadeiro. Beleza, pessoal? Então, pessoal, por hoje é isso. Na próxima aula, iremos aprender as propriedades da radiciação, certo? Então, um grande abraço, fiquem com Deus.